Quando encontramos uma nação inteira colocando esperança, sua esperança, e a esperança, quando ela surge no meio de grupo de pessoas, ela é justamente por falta de uma perspectiva de vida e de ação. Então, cria-se a esperança. Quando você pega, cria isso, essa esperança e coloca nas promessas de político, aí isso é provado, está provado, A por B, que a nação está completamente perdida. Não temos a quem recorrer. Está completamente perdida. Está dividida, está fragmentada. Qualquer dos lados a coloca aonde quer que bem entenda. Não há para onde você correr. Não há como você fugir disso. E promessa é justamente o que faz com que venha frear a prática. Então você tem duas coisas. Tem essa esperança e a promessa em quem não devia, porque nós temos regras naturais, nós temos princípios, caráter que nos freia, que nos dá condições de entendermos se estamos certos, se estamos errados, sem que isso possa violar, desde que isso já tenha sido violado pelas ações desses políticos. Então, nós estamos assistindo, sim, que a nação está completamente dividida. Está completamente esfacelada. Ouve-se falar sobre democracia. Ouve-se falar sobre tal direita. A tal direita, a tal esquerda. Onde todos estão vendo, está nas redes sociais. Você já imaginou das pessoas que se destacam mais nas redes sociais, como deputados, tem os de Minas. Se nós pegássemos todos os governadores, como o governador de Goiás, o governador de São Paulo, do Caiado até o governador de São Paulo, Tarcísio, se de fato essas pessoas reunissem pessoas de direita, se pegássemos aí por exemplo, entre o Silas Malafaia com o Flávio Bolsonaro ou com o Bolsonaro, você sabe quantas pessoas seguem essas pessoas que se dizem de direita? Milhares de pessoas. Você sabe quantas pessoas seguem deputados federais de Minas Gerais? Outros de Brasília, Goiás? Milhares de pessoas. Mas não consegue fazer um bloco de direita, não consegue fazer com que possam ter ideias práticas e aceitável e que faça frente a essa quadrilha que se instalou no Brasil. Não tem. É um modo inoperante de ideias que conduz milhares de pessoas a um sofrimento. Nós estamos assistindo pessoas que estão recolhidas há muito tempo e que muitos desses que se diz direita diz que essas pessoas são inocentes, mas não conseguem fazer nada. Nada. Essa é a realidade. Vocês não estão conseguindo enxergar isso? Não estão porque estão sendo dominados por mentes que não têm a não ser o dolo, a não ser a mania de se auto-escravizar, se sentir ofendido, para que outras pessoas possam se sentir ou tenham a necessidade de sentir pena de vocês. Porque se houver, de fato, uma reunião, fizer de fato uma base de direita, de homens direito, não de direita política, quando querem tomar algumas medidas, quando querem tomar alguma direção, a outra direção, nós já fizemos acordo. Ninguém faz acordo com a esquerda, ninguém faz acordo com o crime, ninguém faz acordo com quadrilhas. Essa nós temos que expurgar. Essa é a resposta. Então as pessoas acham que democracia ela está completamente ligada a comportamentos de
Pessoas que têm ou que olham para cada um de vocês e têm um único desejo: destruir vocês. São chamados comunistas. Quando as pessoas falam de Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus, é um dos piores escândalos que as pessoas podem citar. O nome ficou, mas o comunismo matou muito mais pessoas. Tem um livro chamado Gulligan, e temos ali o livro chamado, o livro negro do comunismo. Juntando os dois, dá umas 2.000 páginas. Ali tem coisa escrita absurdas que esses assassinos fizeram. Mas quantas pessoas estão iludidas que acompanham isso? Porque as pessoas não carimbam, não definem o que de fato essas pessoas são. Chamamos algumas pessoas que defendem família, que defendem o princípio, chamam esses de fascista. Talvez as pessoas nem saibam o que é isso, mas eles acham bonito a palavra e falam. Eles carimbam, eles ferram as pessoas. Isso, aquelas de direita, não têm coragem de falar simplesmente diz, essas pessoas, elas não têm noção, elas têm noção de destruir, elas têm noção de saber que pode destruir você. Mas vocês não têm noção de carimbá-los de fato o que eles são, porque vocês não se entendem. Não se entendem. Imagine vocês, imagine esse grupo de pessoas, ao invés de estarem se atacando, porque a última agora eles se atacam entre si, eles se mordem, eles se envenenam entre si e são chamadas de direita. Olha, a coisa mais certa que você, que está me ouvindo do outro lado, pode ter certeza, é a palavra Bíblia. Você pode não acreditar, você pode fazer o que você quiser, mas é a mais pura realidade. Os filhos das trevas é mais ágil do que os da luz. E nós estamos vendo essa falta de entendimento entre essas pessoas. Tem que barganhar, tem que ganhar, tem que saber, tem que pegar o dinheiro público ou o dinheiro do contribuinte. E ultimamente, gasto de dinheiro do contribuinte, ela tornou-se moda. As pessoas mal sabem o que é democracia, ou o que é libertanismo, liberalismo. Mal sabe o que é. Mal consegue ler um livro, ou consegue ler algumas frases de John Locke, ou mesmo Benedict Cross, ou tantos outros sobre liberalismo. Mas estão ali para discutir a política que sai da fonte de duas ideias, de dois comportamentos, dois cérebros completamente estúpidos, que faz com que as pessoas tornem-se estúpidas a discutir algo que completamente não entendem. Não é preciso que você saia agredindo ninguém. É só preciso que você pense. É preciso que você raciocine. É preciso que você compreenda que tem um inimigo comum e que aparentemente tem uma aparência humana, mas não é humano. E os inocentes, ao qual chamam-se políticos da direita, querem de uma forma ou de outra alinhar-se ou fazer aliança com essas pessoas. Porque isso é democracia. Nem eles sabem o que é democracia. Vive o tempo todo naquele antro e não consegue entender o que é de fato democracia. Essa é uma das questões básicas, uma questão básica para você compreender, uma questão das básicas para você compreender o que é democracia, o que é o libertanismo. Nós estamos vendo escândalos atrás de escândalos, comportamentos que só encontramos em bordel,
Porque quando alguém não quer pagar a conta, quebra a mesa e ali a confusão está feita. Só encontramos isso em bordel. E assim mesmo o bordel tem grandes administração. Grandes. Nós estamos encontrando. Eu repito e vou sempre bater nessa tecla. O Congresso Nacional, eu disse que ia trazer os nomes dos 81 canalhas. Repito, 81, eu vou chamar 81, mas eu vou tirar alguns. Mas nós temos 81. São os omissos e são os covardes que se encontram no Congresso Nacional, que está permitindo que isso não aconteça. Desviando completamente. Essa tal direita que nós estamos vendo hoje no Brasil, ela está tão perdida, mas tão perdida, que elas buscam alvo. E o alvo está ali sentado na cadeira do Congresso Nacional. Chama Davi Alcolumbre, chama Mota. São essas duas pessoas, essas duas pessoas, esses dois espantalhos da política, é que faz com que esteja acontecendo tudo isso. É o que faz com que o crime esteja acontecendo no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. São essas duas figuras inúteis e imprestável para a democracia, esfacelada e destruída por ideias ou por pessoas que sequer têm um QI maior que a ameba. Estão comandando o Brasil e temos milhares de pessoas que estão justamente se ajoelhando. Se quiséssemos, ou se esses quiserem, de fato chegar ao fim dessa esquerda porque eles não pensam, algumas pessoas pode até dizer, eu fui um dos que disse que é preciso mais de 40 anos, se houver comportamento como esse que nós estamos ouvindo. Uma direita frágil, uma direita covarde, uma direita amarela, direita que põe os seus escudos, os seus brilhos, seus astros. Eles querem ver a sua cauda sendo iluminado pela ignorância das quais fazem eles parte, mas eles querem mostrar quem são de fato de direita. Eles querem ver a cauda, onde todos poderiam estar unidos, combateria esses 40, 50 anos que o Partido dos Trabalhadores, com essas ideias absurdas de socialismo, porque isso acabaria em menos de 5 anos. Em menos de 5 anos, se houvesse uma direita forte. Ainda por cima, nós temos que ouvir alguns canais de televisão aberto, tentando de todas as formas manipular a mente de pessoas que já estão completamente destruídas, avaliando o comportamento do presidente Lula como se ele fosse a pessoa mais querida do Brasil. Que nem entre os dele, nesse momento, estão conseguindo, mas eles não deveriam nem fazer greve. O amor venceu. Deveria estar simplesmente apaixonado pelo comportamento que encontra-se empresa, correu. Daqui a pouco é Petrobras. Só não foi porque tem investimento chinês. Mas as demais correm o risco de fecharem a porta, ou as portas. Dentro de um Estado liberalista, toda essa porcariada de empresa estatal tinha que ser vendida. É uma das portas que fecha a oportunidade do corrupto e da corrupção, ou de fazer barganha desses políticos que sobem as cadeiras de presidente e faz sua barganha, coloca os meus. O Lira, ele tem que ser chamado também, se houvesse um país, para prestar conta de tantas pessoas que ele colocou na Caixa Econômica. O Mota, Alcolumbre, que está há bastante tempo, e são as mesmas figuras que estão ali plantadas, fazendo as mesmas porcaria com essa nação. E está todo mundo calado.
vamos, culpado é o ministro Alexandre. Não. Culpado é o Congresso Nacional, que é responsável pelo artigo 52. Não tem nada a ver. O que está ocorrendo no Brasil é um alinhamento de comportamento e que o povo não existe mais. A democracia está no nome, está na boca dessas pessoas. É essa a democracia dele, porque a democracia que de fato tinha que ser respeitada, ela parte do princípio da moralidade, da existência, para que possamos ter o Estado de Direito e formar esse Estado de Direito. Tudo isso que nós estamos vendo hoje baseia-se justamente no Estado moral, no comportamento moral, para que venhamos ter o comportamento de criar uma sociedade, de criar os meios para que possa essa sociedade ser administrada pelo aquilo que foi criado do Estado de Direito. É isso que nós estamos vendo. Mas não é o resultado que nós precisamos. Então, quando chegamos a entender, porque hoje em dia, cada esquina que se fala, você não pode, o primeiro sinal de que você não entende nada, que você é dominado, é justamente aquilo que você se irrita porque não tem um limite de compreensão do que está ocorrendo. Então você explode, você se sente raivoso, quer morder. É isso que nós estamos vendo. E é isso que nós temos que mudar. Então, nós estamos vivendo praticamente um ano de eleição. Eles já estão mostrando suas garras. Não vote nesses senadores. Não vote nesses políticos, pastores, padres. Procure homens de direito. Homens de direito, não é de direita não. É homens de direito. Homens honrados com seu caráter. Não é honrado porque faz alguma coisa boa, não. Honrado com o seu caráter, com a sua moral. Que não tem relacionamentos com ninguém, a não ser da forma geral, dentro daquilo que alcance a todos. Se alcançar a minoria, denuncie, porque denunciar não é ser dedo duro, não. Quando você convive com aquilo que é errado, você é simplesmente parte daquilo de uma forma parcial, mas você é parte, você está tão sujo quanto ele, é o que nós temos hoje no Congresso Nacional. Todos os políticos estão envolvidos com alguma coisa. Todos eles. E é isso que nós queremos. Ao invés de mostrarmos de fato a ferramenta bruta, pura, que é o caráter, e fazer com que as pessoas façam o que é real, o que é verdadeiro, sem esperança, sem promessa, mas na prática, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. E é isso que nós não estamos vendo. É isso que nós não estamos vendo. Estamos vendo as ações desses que se dizem de esquerda. As destruições em que eles estão fazendo. As formas que eles têm para expropriar o seu dinheiro. Isso eles estão fazendo. E você que me ouve do outro lado está aplaudindo. Existem tantas coisas, tantas pessoas. Olha, nós temos uma referência grandíssima ou grandiosíssima da imagem humana. Como é que nós chegamos a esse tipo de servidão? Como? Eu queria que alguém... Como você chega? Olhe-se no espelho e veja, será que eu sou de fato imagem daquele que criou tudo com essa servidão, com essa estupidez, com essa ignorância, com essa ganância, vivendo no mundo que você vive? É isso que você é? Pense. É possível sair disso? É possível, sim. Desde o momento que todos tornem-se coeso com a palavra direito. Eu sou direito, então eu vou fazer parte. E eu peço a você que é direito, inscreva-se nesse canal. Isso eu peço a você. Mas nós estamos aqui buscando pessoas que tenham um raciocínio lógico do que está acontecendo e não tenha o receio e nenhum temor de falar o que você pensa. Mas fala de forma agradável.
Verbalize de forma agradável, não da forma selvagem. E isso é o que nós estamos vendo no Brasil. É possível isso aí? É possível. Desde o momento que essa direita se entenda. Desde o momento que tenham homens direito. Aí é possível. É possível reconstruir o Brasil. Porque, da forma que se encontra, mesmo que essas pessoas estejam no poder, é possível removê-las, todas elas, quando o povo for coeso. Quando o povo começar a discutir seus direitos e não entregar os seus direitos simplesmente na posição de torcedor, sem que possa colocar o seu cérebro para poder funcionar, para poder entender o que de fato está acontecendo. É hora de mudar o Brasil. E começa com você. Não começa com Lula, não começa com Bolsonaro, começa com você. Quando você toma consciência, traz para você as suas responsabilidades de cumprimentos de deveres. E esses políticos, esses nojentos, esses impuros que se encontram hoje no poder, possam eles de fato ser expurgados e pagar por todos os seus crimes cometidos diante da democracia. Que é diante do seu Francisco, da Dona Maria, do seu Antônio, do seu Chiquinho que perdeu o emprego, do morador de rua, do lixo humano que eles fizeram. Eles têm que pagar por esses crimes. Assim nós vamos tentar reerguer esse Brasil. Um abraço a todos. Até mais.